Sim. Ótimo. Bom, queria começar com alguns recadinhos aqui, tá? Eu corrigi todos os trabalhos ontem do que faltava, tá bom? Da entrega que vocês fizeram. Acho que tem alguns comentários ali, depois vocês podem dar uma olhada e me procurar se tiverem alguma dúvida, ou até aproveitar aqui que eu deixo uma horinha no final da aula para a gente conversar, para fazer mentoria, tá? Dos grupos aqui. Acho que todos os trabalhos estão bem encaminhados, vocês entenderam os objetivos, não tem ninguém perdido, tá? Então fiquem tranquilos. O que eu pontuei são mais pontos de atenção ou caminhos que eu vejo, por exemplo, não esqueçam de contemplar uma pesquisa, né? Tem grupo que já fez até a pesquisa, né, com os usuários principais aqui, mas é importante que vocês façam e detalhem ali da onde vocês estão tirando as informações, colocar fonte em tudo, enfim. Tem algumas coisas mais básicas, tem algumas coisas mais específicas de todos os trabalhos, tá? No geral, as ideias estão boas. Acho que a gente tem a oportunidade, de fato, de fazer com que essas ideias saiam do papel e sejam boas ideias, tá? Então, fiquem tranquilos aqui que se eu tivesse visto alguma ideia muito inviável, eu ia avisar também, tá bom? Joia. O outro recado é que a partir da próxima aula, que vai ser em junho, eu não vou mais estar com vocês, porque eu estou grávida e o meu parto será em junho. Então eu já pedi um substituto, tá? Deixa eu confirmar o nome dele, eu já coloco o link dele aqui também no LinkedIn para vocês. Eu ainda faço a correção dessa segunda entrega, tá bom? E aí, a partir daí, eu vou fazer uma reunião de handover com ele também. Fiquem tranquilos para passar o meu histórico aqui com vocês, tá? Deixa eu só sair daqui. E aí ele continua com a turma, porque provavelmente eu não vou conseguir mais dar aula se eu não tiver parido ainda. E se eu tiver parido também não. Então, é isso. Já me organizei aqui. O nome dele é Professor Fares. Não sei se vocês conhecem. Vou colocar o LinkedIn dele aqui, tá? Mas eu fico aí à disposição até maio. Eu consigo garantir que eu respondo a todo mundo via Teams, via WhatsApp. Depois disso vai ser um pouco mais complicado, tá bom? Certo? Boa. Deixa eu colocar o LinkedIn dele aqui. Já adicionem ele. Já façam amizades. Ele é bem legal, tá bom? A gente tem a terceira entrega para maio, a segunda entrega para maio, né? Então eu ainda corrijo essa entrega, tá? E vocês têm que entregar o mapa de empatia e o Canva de proposta de valor. Vocês já assistiram a outra aula, gente? A aula 2 ou estão atrasados? Mais ou Assisti menos. partes. Bom, Ainda não faltam uns 3 cortes, vídeos. Só short. tá bom. Quem mais, gente? É, eu Eu tô tô em na mesma dívida ainda. situação. Beleza. Eu também gosto de deixar as coisas pro último minuto, gente. Eu sou brasileira aqui em vocês. Mas eu vou dar uma explicadinha um pouco no que é mapa de empatia, tá? E no que é Canva de proposta de valor, só para vocês saberem. E aí eu vou dar uma abertura aqui para a gente fazer as minhas. Ai, caí, voltei. Tava falando aqui que. Peraí, gente, a internet está dando ruim. Um minuto. Deixa eu tentar trocar de rede rapidinho. Oi, voltei. Uma oscilação.
Como eu estava falando para vocês, estão só essas duas teorias, então vou dar essa aula até o intervalo, a gente faz o intervalo, voltamos com mentoria, e aí vocês escolhem se querem ficar ou não, tá bom? Gente, até aqui, alguma dúvida, alguma preocupação? Só para dar um exemplo legal, o grupo da Larissa pediu, me fez aqui uma enquete, né, com algumas perguntas. Eu consegui falar com o pessoal da B3, eles responderam, então é um espaço também para vocês usarem, tá? É um pouco mais difícil de fazer reunião, porque o horário de todo mundo é bem ruim, mas eu acho que é legal vocês também trocarem essas informações se vocês precisarem, enfim, tentarem entender um pouco mais do contexto da B3, tá? De qualquer jeito, eles vão assistir todos os trabalhos no final. Então, esse contato é garantido no final. Mas se vocês quiserem até lá sondar alguma coisa, fiquem também à vontade que eu faço essa ponte, tá? Eles demoraram um pouquinho para responder, teve Páscoa, enfim, mas deu tudo certo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, da nossa Enquanto... parte, acho que tá tudo bem. Ah, desculpa Tá aí. bom. Não, na mesma linha, mesma linha. Então, por enquanto tudo bem. Beleza, então eu vou explicar para vocês essas duas teorias de mapa de empatia de valor. Tem bastante coisa na internet, tá? Nas IAs aí da vida, para ajudar vocês a montarem usarem essas duas ferramentas, tá? Para a próxima entrega. Então, usem e abusem aí, além da aula, que tá super bem explicadinha também. Deixa eu entrar aqui. É... Tinha, tá? Ampliar isso aqui. Ué, aqui mesmo. Vocês já estão vendo aí, né? Minha tela? Sim? Beleza. Sim. Então, esse é o mapa de empatia, tá? É uma ferramenta de design thinking. E aqui, eu acho que no modelinho de vocês só tem as perguntas, não tem esse mapinha visual, mas vocês podem também colocar se vocês quiserem, tá? Aqui, o que que é? Um aprofundamento das necessidades dos clientes que vocês têm. E aí, o que que é legal, gente? Tem vários trabalhos aqui que tem vários stakeholders, né? Então, geralmente tem ali um investidor, uma corretora, um emissor, tem os órgãos também que regulam. Então, é legal vocês fazerem dos principais stakeholders aqui. Quem são os principais stakeholders nesse caso, por exemplo, de uma empresa que tem investimento, né? O próprio investidor e o emissor desse investimento, tá? Então é legal vocês olharem esse mapa com esses dois prismas e tentarem colocar aqui essas perspectivas desses dois públicos, tá? O que é interessante, gente, alguns grupos já fizeram pesquisa, como eu falei aqui, alguns grupos ainda não fizeram, né? Então, quem ainda não fez, aproveita o mapa de empatia para fazer, porque aqui tem várias perguntas que vocês já podem responder com as pesquisas, tá? E precisa ser uma pesquisa Ipsos com desvio? Não, não precisa, tá? Não precisa ter desvio padrão, não precisa ter margem de segurança, não precisa ter nada disso. O que a gente quer é que de fato vocês saiam aí da cadeira, da zona de conforto de vocês e entendam o dia a dia e as necessidades dos públicos que vocês querem atender com a solução de vocês, tá? É super importante fazer isso porque vocês estão lidando com um assunto muito novo, que é tokenização, que é moeda digital, que é cripto, enfim. E pode ser não, né? Com certeza
vão ter algumas barreiras culturais nessa história, né? Então, alguns negócios, inclusive no Brasil, novos negócios, decidiram por não falar que é tokenizado, né? Tem a tokenização como transparente, que a gente chama. Então, ele faz um processo, por exemplo, tokenizado, mas não fala sobre isso para o usuário final, com medo até das pessoas não aderirem tanto ao serviço. Eu acredito que a gente, assim como a Rico, a XP fizeram, que democratizaram, por exemplo, o investimento em bolsa, eu acho que tem uma oportunidade, a FIAP também acredita nisso, né? Por isso que a gente está dando esse desafio de tokenização, tem uma oportunidade de educação mesmo das pessoas, né? Das empresas e dos negócios. Então, o que a gente acha é que, conhecendo essas barreiras culturais, vocês podem trabalhar uma estratégia, né, para minimizar essas barreiras e, de fato, ter bastante público no negócio de vocês, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no que ele pensa e sente, é tentar entender aqui o que está dentro da cabeça desses consumidores, né? Então, por exemplo, essas barreiras que eu falei para vocês entrariam aqui. As preocupações, as aspirações, os desejos, as necessidades, em termos de pensamento mesmo, tudo isso entra aqui, né? E sentimento. O que que isso quer dizer? Eu tenho um negócio e quero receber mais investimento, por exemplo, para crescer o meu negócio. Isso me gera um sentimento, ao mesmo tempo, de esperança, né, de que eu vou conseguir ter esses investidores, enfim, mas também me gera um sentimento de incerteza. Então, é mesmo um mapa de empatia, de se colocar, tentar se colocar no lugar do outro, né? Eu não acredito que a gente consiga plenamente, mas tentar se colocar no lugar do cliente e no lugar do investidor, por exemplo, no lugar do emissor, por exemplo, e mapear aqui coisas um pouco mais profundas do que vocês podem descobrir aí com uma pesquisa geral de mercado, tá? Então é legal vocês aproveitarem o mapa de empatia de novo para fazer pesquisa e perguntar de fato para as pessoas o que que você está sentindo, o que que você pensa sobre isso, qual que é a sua necessidade, né? O que que você espera sobre esse produto ou essa solução, tá? O que ele vê, então, tudo que é físico aqui, né, que o mercado oferece. Então, por exemplo, a embalagem de um produto, a plataforma que vocês estão criando, tudo isso que estimula aqui com que o cliente entre em contato com você, né, fisicamente, de forma tangível, tá aqui, tá? E ao mesmo tempo a gente tem também um pouco de influência externa, né? Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui a esperança, né? Eu tenho aqui o desejo de receber mais investimento no meu negócio. Eu sou empreendedor e a solução de tokenização aqui é para isso, né? Eu vejo meus amigos também empreendedores no mesmo barco que eu. Então, isso é um ponto do que ele vê, tá? Do ambiente, dos amigos, enfim. Acho que a gente está passando por um cenário também político-econômico bem complexo, né? Que pode também trazer alguns insights aqui para vocês, tá? Será que a gente está, quem está aí fazendo, eu estou falando de investimento porque acho que tem bastante gente fazendo sobre isso, tá? Aí facilita. Mas vocês podem me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida específica. Então, eu acredito, e o que a gente está vendo aqui em relação a essas análises macroeconômicas é que a gente talvez esteja mais conservador agora, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Talvez daqui a pouco a gente consiga ser mais arrojado de novo, né? Mas quem está aqui investindo agora está sendo um pouco mais conservador nos investimentos, investindo menos fora, talvez, preferindo os investimentos aqui no Brasil. Isso também vira uma oportunidade, tá? Então, tudo que a gente. E assim, não precisa elencar de uma forma muito complexa ou muitos itens aqui, mas é para dar um panorama geral do que esse cliente e do que esse stakeholder está vendo, tá bom? O que ele fala e faz, vou fazer um parênteses aqui, porque tem um livro que chama Estudo de Comportamento de Consumo. Talvez eu vou pegar a capinha aqui no intervalo e ponho para vocês no chat. É um livro de neurociência do consumo
Talvez seja neurosenso do consumo o nome, mas eu pego aqui rapidinho para vocês. O que que eles fizeram, por exemplo? Eles fizeram um focus group, né? Chamaram pessoas que fumavam e mostraram aquelas imagens que a gente tem atrás do maço, sabe? Aquelas imagens horrorosas das pessoas bem doentes e tal. E perguntaram para as pessoas: você tem vontade de fumar quando você vê essa imagem? As pessoas falaram: claro que não, porque eles estavam ali no comportamento de grupo. Mas quando eles colocaram, por exemplo, uma touquinha de EG, que a gente chama, que mede de fato os estímulos cerebrais, eles viram que dava vontade de fumar. Porque a nossa dopamina cerebral, não vou entrar tão profundamente nisso, tá? Mas só para vocês saberem. A nossa dopamina ela é estimulada, seja positivamente ou negativamente. Então, de fato, a gente concluiu que essas imagens não ajudam tanto pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, tá? Mas elas já estão no maço, então você já comprou o maço, enfim, já é um caminho meio andado para fumar, tá? Mas é só um dado de comportamento. O que que isso quer dizer, gente? Talvez a gente tenha comportamentos de grupo mesmo, e que a gente possa elencar aqui, tá? Então, eu lembro que há muito tempo atrás a gente fez uma pesquisa no Itaú, quando eu trabalhava lá, sobre dinheiro, né? Sobre falar de dinheiro no Brasil. Acho que ainda o tema é um pouco mais delicado, né? Mas na época era muito mais. Então, teve um entrevistador, teve um entrevistado até que a gente achou muito interessante, que ele falou: eu prefiro falar da minha vida sexual do que falar quanto eu ganho. Para mim é mais cômodo. Então, o quanto esses tabus e esses assuntos, né, podem ser um tabu quando a gente está em grupo, quando a gente tem um comportamento de sociedade, né? Será que eu consigo fazer, por exemplo, será que eu me sinto seguro falando que eu estou investindo em cripto numa roda de amigos? Será que isso é ok? Ou muito pelo contrário, putz, quando eu falo que eu invisto em cripto, eu sou considerado um cara que entende super de investimento e que está saindo na frente, que é vanguardista, né? Então, esses dados de comportamento, do status que você tem em relação ao consumo de produtos e serviços, enfim, tudo isso faz parte do que você fala e do que você faz. Eles podem se contradizer, como eu estou falando para vocês, né? Às vezes eu falo uma coisa e faço outra. E é muito mais difícil da gente descobrir isso em pesquisa, obviamente, mas podem ser coerentes também, né? Então eu falo que eu vou investir, eu falo que eu estudo sobre investimento e de fato eu invisto em coisas novas e aprendo sobre coisas novas para investir, tá? Beleza. Aqui o que ele escuta, né? O que o chefe fala, o que os influenciadores dizem, o que os amigos dizem. Então, assim como ele vê comportamentos externos, ele também escuta conselhos de pessoas. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país líder em influência de consumo por influenciadores no mundo, tá? Tem um dado disso, a gente ganha de qualquer outro país. Então, o que que isso quer dizer? Mais de 40 pessoas, 40% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa disseram que já consumiram algo porque viram uma influenciadora ou um influenciador ou uma celebridade consumindo e falando sobre o produto. Isso é um prato cheio para o nosso amigo Mark, né? Dono do Meta, dono das redes sociais, que ganha bastante dinheiro e monetiza tudo isso, né? E para os próprios influenciadores aqui que conseguem monetizar esse comportamento de compra, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque a gente no Brasil é bastante influenciável. Isso é um aspecto que vocês podem potencializar, vocês podem trabalhar, né? Por exemplo, né, quando a gente tem uma estratégia de member get member, que eu convido um amigo, convido um familiar, o Nubank, não sei se vocês lembram disso, mas o Nubank, logo que foi lançado, você só conseguia entrar se alguém te indicasse, né? Isso é uma estratégia, porque te traz uma exclusividade, né, de um grupo fechado que você faz parte, então você é uma pessoa especial. Ao mesmo tempo, quem te indicou também tem a sensação de que é uma pessoa exclusiva e especial, né, que te fez esse favor de te indicar e conseguiu essa conta para você exclusiva.
Então, todos esses dados de comportamento influenciam aqui a nossa tomada de decisão em tudo, tá bom? Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, tem bastante estudo falando da economia da escolha e como que isso acontece, e também o quanto a gente é influenciado aqui pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por pessoas que a gente vê como referência, tá bom? Certo? Aí a gente tem a famosa dor aqui, né? Então, medo, frustração, obstáculo, tudo que é uma barreira para que a gente de fato consuma esse produto, mas ao mesmo tempo também necessidade, tá? Então, por exemplo, se a gente está resolvendo uma dor desse público, é aqui que entra também para a gente descrever, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma dor hoje, vários de vocês aqui estão melhorando alguns processos, né, com a tokenização. Então, estão facilitando alguns processos, estão tentando democratizar algum produto através da facilidade que a tokenização possa trazer. Então, essas dores também podem ser listadas aqui, tá? E os ganhos que as soluções de vocês de fato trazem, né? Como eu estou falando aqui para vocês. Então, economia de tempo, de um processo, digitalização. Tem gente aqui que trabalha trabalhando com alguns tipos de investimento que parecem ser um pouco mais raros aqui por causa da dificuldade do próprio processo, ou da burocracia, né, ou da falta de conhecimento amplo sobre isso. Então, todas essas dores aqui, vocês podem listar aqui os ganhos, ao contrário do que as dores é, como vocês estão trazendo benefícios e lucros para quem está envolvido nesse sistema, tá bom? Certo, pessoal? Tudo isso também tem na aula, tá? Aqui tem várias coisas na internet. Eu gosto desse site aqui, é bonitinho, de uma agência que trabalha bastante com mapa de empatia. Ele fala bastante de branding nesse caso, mas a gente pode aplicar o mapa de empatia para tudo, tá? Para soluções, para produtos, enfim. E aqui ele descreve passo a passo também como que preenche, como que a gente preenche esse diagrama, tá bom? Certo? Gente, tem coisa que vocês vão achar muito, vocês vão descobrir muito fácil na pesquisa. Tem coisa que vocês vão inferir, tá? Porque, por exemplo, vocês podem ver alguns estudos. Eu fiz uma vez um trabalho para pentes, acho que as meninas sabem mais do que os meninos aqui, que basicamente são calcinhas absorventes, enfim, tudo que é sustentável em relação ao ciclo menstrual da mulher. E a gente vê que tem, por exemplo, nesses mercados um pouco mais, nesses produtos um pouco mais novos, nesses mercados mais novos, tem bastante coisa na internet disponível de estudos que as empresas fazem, de marcas, por exemplo, a Sempre Livre fez uma minissérie na TV falando sobre isso, né? Porque é um assunto um pouco mais profundo. E talvez se a gente tivesse feito uma pesquisa, a gente não ia descobrir tanta coisa. O que eu quero dizer com isso é também vejam se tem alguns estudos de outras marcas, se tem algumas coisas internacionais também disponíveis aí para vocês estudarem. Não necessariamente vocês têm que descobrir tudo isso em pesquisa, porque vai ser difícil, por exemplo, ver que o cliente é incoerente no que ele fala e faz numa pesquisa que a gente está propondo aqui, tá? A não ser que vocês queiram fazer uma etnográfica, morar com o cliente de vocês, pode ser também. Tem pesquisas assim que a gente já participou, que é muito legal, inclusive, mas que acho que não é o objetivo de vocês aqui no trabalho, tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida, gente? Deu uma clareada aí no que vocês precisam de fato entregar na próxima entrega? Sim? Sim, sim. Boa. Eu vou falar um pouco agora do Canva. Deixa eu só abrir aqui meus documentinhos. Vou deixar esse link também para vocês aqui no chat. Então, só um deles, tá? Tem bastante coisa. Se vocês pedirem para o chat GPT ajudar vocês, ele ajuda também. Só que depois deem uma olhada, hein, gente? Não vai copiar e colar.
por favor. Ah, como vocês estão fazendo um trabalho muito novo, talvez seja difícil de vocês acharem um concorrente direto, tá? Esse é um ponto bem importante aqui, porque a gente fala um pouco disso no Canva de proposta de valor, né? O Canva de proposta de valor nada mais é do que a solução de vocês e como que vocês entregam valor através dessa solução. Mas uma dica que eu sempre dou e que eu sempre peço para os grupos é pensa na necessidade antes do que elencar concorrentes diretos, tá? Às vezes a gente fica preso a isso e às vezes tem outras empresas que estão resolvendo o problema e a necessidade do consumidor, mas que pode até não ser um concorrente super direto fazendo tudo o que vocês estão se propondo a fazer, de um modo tokenizado, inclusive, tá? Então, deem uma olhada nisso também antes de preencher o Canva de proposta de valor, que também é um diagrama. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Tem bastante coisa no Sebrae, tá? De Canva de proposta de valor, no site do Sebrae. Vou mandar para vocês também, que eles são bem didáticos. Então, é bem fácil de entender, tá? Mas voltando para a parte da concorrência. Acho que tem um ponto aqui comum entre todo mundo, que é como a tokenização ajuda vocês a ser diferente, né? Não é só pensar e como a proposta é tokenizar, eu vou tokenizar por tokenizar. Não pensem o que que ela está trazendo de valor, né? Porque ter um negócio tokenizado é muito mais caro do que ter um negócio não tokenizado, por exemplo, tá? Então é importante vocês pensarem como que a tokenização e toda essa parte de economia digital está trazendo benefício e um diferencial para vocês, tá bom? Deixa eu ver um bom aqui. Aqui no site do Sebrae, ele faz dois exercícios. Ele faz primeiro o Canvas. Vocês conhecem o Canvas? O Canvas Business Model Canvas, que é aquele quadradinho que elenca fornecedor, parceiro, enfim, e depois ele faz o Canva de proposta de valor, tá? É um caminho, vários grupos entregam os dois, inclusive, tá? Porque é mais fácil de preencher depois que você elenca todos os seus stakeholders, todas as suas relações, enfim. Mas o legal do Canva da proposta de valor é, de fato, se focar na proposta de valor, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Deixa eu só ampliar também. Fica mais claro. Peraí. Eu sempre uso, gente, Eu sempre uso um exemplo de uma torradeira. Não sei se vocês já viram a torradeira do Darth Vader, mas a torradeira imprime o Darth Vader no teu pãozinho todos os dias. Por que que eu uso esse exemplo? Porque ela custa R$ 200, 200 e pouco. E uma torradeira normal tá custando, você acha até uma torradeira normal por R$ 70, né? Mas que não faz nada além de torrar o teu pão. Então, às vezes a gente fica olhando o mercado comoditizado e fala, putz, nem tem oportunidade aqui da gente ter uma proposta de valor ou uma diferenciação, mas tem. E eu acho que é justamente aí que a tokenização ajuda vocês a ter um diferencial de fato competitivo em relação aos outros produtos que a gente vê no mercado, as outras soluções que a gente tem no mercado. Água. Água é outra coisa, que todo mundo achou que era um mercado super comoditizado, né? E vieram pessoas e fizeram água saborizada. Agora a gente tem o quê? Suco de proteína. Não sei se vocês já viram, mas sim, super na moda. Vou mandar também aqui o link para vocês verem. É um suquinho, parece um Gatorade, e ele é proteico. Então eu não tenho mais que carregar o meu pozinho para academia, para o meu trabalho, ele já vem pronto. Ele tem uma dose de proteína, ele tem um gosto ok,
né? Então, o que que essa pessoa fez? Ela olhou dois mercados que estão crescendo, né? Vida saudável, produto, alimentação saudável, suplementação, enfim. O outro que é bebida, né? Que tem suco, tem uma variedade de sabores aqui. Juntou os dois e falou, legal, vou ganhar dinheiro que vou me diferenciar. Então enxerguem também o mercado de vocês aqui e vejam como a tokenização distancia vocês da concorrência, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse é o Canva da proposta de valor, tá? Como eu estava falando para vocês aqui, esse é o Business Model Canvas. Então aqui vocês listam tudo, né? Os parceiros, as atividades, a própria proposta de valor. E aí, a partir disso, a gente desenha o Canva da proposta de valor de uma forma mais fácil, tá? Se vocês forem direto para o Canva de proposta de valor, também não tem nenhum problema. Mas vocês podem ver que tem duas coisas aqui que são em comum com o mapa de empatia, né? Que é ganho e como vocês aliviam as dores, tá? Então, lá, vocês já fazem um exercício, né, do mapa de empatia, ali pensando nisso, e aqui vocês descrevem um pouco melhor como que é esse processo para o cliente, tá bom? Então, aqui tem dois aspectos, né? Um da visão cliente e o outro, digamos assim, da nossa visão, né? Então, quais são os produtos e serviços que a gente oferece e como eles aliviam as dores e como eles criam ganhos aqui para os nossos clientes, tá? Eu sempre falo para começar pelo cliente, e daí a solução, a descrição da solução vai ficar mais fácil. Porque é sempre interessante a gente primeiro pensar no problema que a gente tem, de fato, e como que a gente consegue resolver esse problema com a nossa solução, tá? Aqui, o tarefas do cliente é o que que ele precisa fazer com o seu produto ou com o seu serviço para que ele, de fato, chegue a ter ganho e aliviar as dores dele, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo diferente de investimento. Eu quero, eu quero ter uma antecipação aqui mais rápida do que eu vendo em maquininha. Eu sou um empreendedor, né? E eu passo lá meu dinheiro na maquininha, mas ela come aqui uma porcentagem, ela demora 3, 4 dias úteis para me pagar, tá? Então, a tarefa que eu tenho do cliente é vender via maquininha, né? E aí os ganhos desse caso vão ser, por exemplo, o pagamento muito mais rápido se a gente usar a tokenização. Isso é um caso até real, tá, gente? Que até na reunião da B3, a B3 falou um pouco sobre isso. Então, se eu uso a tokenização aqui, né, como proposta de valor, eu crio esse ganho de ter menos dias para pagar esse empreendedor, né? Para ele é maravilhoso, que ele tem um fluxo de caixa, ele tem o dinheiro muito mais rápido na conta dele, ele tem possibilidade de investir mais, de crescer mais o negócio dele, de pagar menos taxa, tá bom? As dores que ele tem hoje, quais são? Eu demoro muitos dias para receber, né? Colocando aqui o sapato do empreendedor. Eu demoro muitos dias para receber, eu pago taxas muito altas, eu tenho que conciliar, fazer uma conciliação ali de fluxo de caixa, enfim. Então, eu consigo aqui elencar como que eu alivio essas dores, como que eu crio esse ganho, né? Quais são os benefícios de fato do que eu estou oferecendo aqui, como que eu faço isso, produto e serviço, né? Então, por exemplo, o que eu chame de tokenização de recebíveis. É aqui que eu coloco uma descrição rápida do que eu estou oferecendo para o cliente, tá? É super simples de fazer isso. Eu só acho que a dificuldade que vocês vão ter agora é tempo de estruturar tudo isso e de responder todas essas perguntas até junho, tá? Até maio, na verdade, que é a entrega. Junho já é a aula, se eu não me engano, dia 19. E a entrega de vocês é até dia 15 de maio, se eu não me engano também, tá? Eu posso até confirmar e colocar no chat aqui no intervalo também.
Mas é isso, tá? Acho que vocês ainda estão tateando um pouco as oportunidades, os problemas, agora vocês vão ter que de fato entrar na descrição da solução, tá? No que vocês estão oferecendo e em como os consumidores aqui vão de fato usar o produto de vocês e verem diferenciais. Certo? Certo, gente? Claro, parece fácil, mas é. É fácil, contanto que vocês definam aqui direitinho o produto e o serviço de vocês, tá bom? Acho que essa é a parte que vai dar mais trabalho para vocês e de quem ainda não fez pesquisa, correr aqui um pouco atrás disso, né? Lembrando de novo, tá? Pode ser digital a pesquisa, contanto que capte aqui, de fato, a realidade desses clientes, as necessidades desses clientes e até essas barreiras que a gente está conversando aqui, comportamentais, o máximo possível, tá? Certinho? Beleza. Tudo certo, então. O que que eu vou fazer? De conteúdo era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu vou dar um intervalinho aqui de 20 minutinhos, 15 minutinhos, vai. 15 minutinhos para vocês. Vocês me avisem no chat quem vai ficar, quem quer mentoria. Eu entro na sala, como a gente fez, como eu estou fazendo com os outros grupos também, com as outras salas. A gente entra numa sala e eu ajudo vocês com dúvidas, que vocês tiverem, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada também na correção, eu sempre escrevo, tá, gente? Eu sempre escrevo nas correções por que que vocês, o que que eu acho que falta, enfim, o que que eu senti falta. Deem uma olhada, eu acho que às vezes a gente usa IA, e eu também faço isso, tá? Para mapear mercado, dados de mercado, e ela assume que a gente está em anos passados. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aconteceu com alguns grupos aqui. Então, deem uma olhada nisso, que ela fala, previsão para 2025 é fechar X, e a gente já está em 2026. E não tem problema se a gente não tem dados tão atualizados assim, mas vamos usar então o tempo verbal direitinho, tá? A previsão era fechar 2025 assim, né? E obviamente se a gente tiver 2026, melhor ainda nesses mercados que mudam bastante, tá bom? Então, a gente volta aqui 8h15. Vou confirmar todas as datas e colocar aqui para vocês também no chat. E aí, os grupos que quiserem ficar mais um tempinho, fiquem tranquilos aqui. E os grupos que não quiserem também me avisem aí que vocês podem fazer outras coisas da vida de vocês, tá bom? Que hoje a ideia era essa mesmo, tá bom? Certo? Então tá bom, gente. Certo. Então 8h15 eu volto. Valeu. Obrigada.
Olá, pessoal, voltando. Quem então quer mentoria, gente? Por favor, coloca aqui no chat. E daí eu já divido as salas. E coloca a listinha das pessoas que estão no grupo. Quem não quiser, tá liberado, tá bom? Beleza, já tem um grupo aqui da Andressa. Professor, acho que meu grupo tá de boa aqui também, tá? A gente já vai indo, tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Tchau, tchau, Boa professor. noite. Obrigado, viu? Boa noite aí, Imagina. boa gravidez aí e tudo mais. Boa sorte, tudo certo aí, tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô vendo que daí a gente fica aqui, gente. Peraí. Tá bom. Professor, aqui também a gente tá indo, tá? Beleza, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Acho que só tem o Gabriel aqui e o Rafael, que não se pronunciaram. Bom, vamos abrir a sala. Aí eu volto aqui, peraí. Peraí. Antônia e Carlos, certo? Certo. Beleza, vamos lá. Já abri aqui.